Pessoal, vamos lá para a correção do questionário sobre poliedros. Então, na questão 1, a gente tinha que responder, escolher a alternativa em quais grupos são divididos os poliedros. Nós tínhamos as alternativas regulares e irregulares, côncavos e regulares, côncavos e convexos, e irregulares e convexos. No vídeo, a gente viu que os poliedros são divididos em dois grandes grupos, que são... A resposta certa vai ser o quê? Côncavos e convexos. Então, a alternativa certa seria essa daqui. No item 2, o questionário perguntava para vocês quais são os poliedros de Platão. Então, são eles. Não precisa ser na ordem correta, né? O dodecaedro, o tetraedro, todos regulares, né? O icosaedro, o octoedro e o hexaedro, que a gente também conhece como cubo, né? Então, os poliedros de Platão são o dodecaedro, o tetaedro, o icosaedro, o octoedro e o hexaedro. Esses são os poliedros mais famosos que recebem o nome de poliedro de Platão, que são os poliedros regulares, que são formados por polígonos regulares. No exercício 3, a pergunta é a seguinte: vocês têm que escolher a afirmativa correta. Os poliedros são classificados quanto? A medida dos seus ângulos, ao seu número de arestas, ao seu número de faces ou ao seu número de lados. A resposta certa é quanto ao seu número de faces. Na 4, a pergunta é a seguinte: quais são os elementos de um poliedro? Nós vimos no vídeo que os números de elementos de um poliedro são as faces, as arestas e os vértices. Então, esses são os elementos que formam um poliedro. Na 5, a questão era a seguinte: as superfícies que formam um poliedro são planas, côncavas, convexas ou redondas. No vídeo a gente vê que as superfícies que formam um poliedro são o quê? Superfícies planas, né? São polígonos, ou seja, figuras. Os poliedros são formados por figuras planas. Na 6, o questionário pergunta quais são as características dos poliedros de Arquimedes. Nós vimos no vídeo que as características dos poliedros de Arquimedes vai ser a seguinte: são poliedros convexos, em que as faces são polígonos regulares de mais
de um tipo. A nossa resposta seria essa, tá? Então são poliedros convexos em que as faces são polígonos regulares de mais de um tipo. Na 7, nós precisamos fazer um cálculo. O que nós temos que fazer? Temos que determinar o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Para isso, nós vamos usar a fórmula de Euler. Para usar a fórmula de Euler, nós temos que saber o número de faces e o número de arestas, já que nós precisamos determinar o número de vértices. Sabendo o número de faces, eu consigo determinar o número de arestas. Como que eu faço isso? Se são 6 faces quadrangulares, são 6 faces quadrangulares, ou seja, cada face quadrangular tem 4 lados. Eu faço vezes 4 e somo com o número de faces triangulares. Quantas faces triangulares nós temos? 4 faces triangulares. Se são faces triangulares, cada face vai ter 3 lados. Então eu faço mais 4 vezes 3. Se a gente prestar atenção, nós acabamos contando 2 vezes quando a gente multiplica o número de faces pelo seu número de lados, nós acabamos contando 2 vezes as arestas. Então, para obter o número correto de arestas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse valor aqui por 2. Então, como que eu determino o número de arestas de um polígono? Eu multiplico o número de... se as faces forem iguais, a gente multiplica o número de faces pela quantidade de lados de cada face e divide por 2 e obtém o número de arestas. Vou colocar o Azinho aqui. Então seria 6 vezes 4 mais 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 24 mais 12 dividido por 2, ou seja, 36 dividido por 2, que vai ser igual a 18. Então o número de arestas vai ser igual a 18. Agora que eu sei o número de faces e o número de arestas, quais são o número de faces? É só somar. 6 mais 4 vão ser 10 faces. Então nós temos número de faces igual a 10, o número de arestas igual a 18 e precisamos determinar o número de vértices. Como que eu determino o número de vértices? Eu vou usar a expressão, a relação de Euler, que é V mais F igual a mais 2. Eu posso escrever essa expressão assim. V mais F, V é o valor que eu quero descobrir. Então vai ser V mais 10, o número de vértices é o que eu quero determinar. O número de faces a gente sabe que é 10. O número de arestas nós determinamos que é 18, mais 2, né, da expressão, vai ficar 20 aqui, na verdade. Então vai ficar V igual 18 mais 2, 20. Esse 10 que está somando aqui, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, o número de vértices aqui vai ser igual a 20 menos 10. 20 menos 10 dá 10. Então o número de arestas vai ser igual a 18 e o número de vértices vai ser igual a 10. E para finalizar, no 8, nós tínhamos que determinar qual das expressões abaixo representa a relação de Euler. Nós usamos a relação de Euler no exercício 7, né? Acabamos de utilizar ela. Então nós temos lá as seguintes alternativas. V mais F, V mais A mais F igual a 2. V mais F igual a mais 2. V igual a 2 menos A menos F. E V menos A mais F igual a 4.
A nossa alternativa certa vai ser V mais F, nós acabamos de usar aqui, vai ser V mais F igual a A mais 2. Mais uma vez, alguma dúvida que vocês tiverem quanto à correção, pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp ou pela plataforma, estou à disposição de vocês. E na sequência nós continuaremos estudando alguns tipos de poliedro. Eu pretendo continuar com essa forma, se for possível continuar com essa forma de questionário. Eu acho que fica melhor para mim e fica melhor para vocês. Eu vou querer a opinião de vocês com relação a isso também depois, tá bom? Bons estudos.